pessoal, eu vim compartilhar a dica dessa peça que foi confeccionada com o fio barbante e o fio barbante 4. E eu venho mostrar como que a peça foi iniciada, né? Então, a peça foi iniciada aqui na lateral. Aqui foi iniciada as correntinhas, tirando a medida da lateral do busto, e aí iniciei então aqui as correntinhas. Iniciei os pontos baixos, né? O início foi correntinha, mas e aí eu vim tecendo aqui ponto baixo, né? Pontos baixos indo e vindo até dar o comprimento do busto desejado, né? E ao terminar essa execução aqui, o que eu fiz? Aqui eu fiz a união da lateral. Então, foi uma faixa longa, com a metragem. E depois da execução dessa parte da blusa, a segunda etapa a ser iniciada, a ser executada, foi a parte de baixo, que foi essa, né? Então, como a união aqui já foi executada, nessa faixa já foi unida aqui, então automaticamente as carreiras eram circulares, né? Porque a faixa já estava unida, então era simplesmente, né, carreiras, porque não tem a emenda do ponto alto, que depois eu vou procurar aqui, mas de subida de carreira. Então, aqui a gente tem a primeira carreira que foi ponto alto, pontos altos. A segunda carreira que a gente iniciou, a gente iniciou o comprimento aqui da blusa. E se eu não me engano, a carreira de ponto, de correntinhas, de levantamento de ponta, ela tá por aqui. Que agora realmente não dá pra ver. Então, feita a parte do busto, tirou a medida, fez, uniu, a gente veio fazendo a parte de baixo da blusinha, nessa sequência de pontos que tem, eu deixei as dicas aí no vídeo. Então, aqui você vai fazer a medida desejada, né? Eu não vou passar medidas aqui dessa, porque cada um vai ter a sua medida aí, tá? Então, parte 1 feita, parte 2 concluída. Aqui já concluí, já fiz um biquinho aqui com uma outra linha, que eu vou mostrar ela ali. Concluída essa parte, a gente vem pra essa, né? Então, em cima da base aqui do busto, a gente, no caso aqui, eu trabalhei, como que eu fiz? Peguei um fio, prendi ele aqui, e eu fiz 20 pontos, fiz 20 correntinhas. 20 correntinhas. Do outro lado, da mesma forma, aí no vídeo, se vocês olharem, vocês vão ver. E aí eu levantei essas correntinhas aqui, 20 correntinhas, pra fazer justamente essa parte aí da manga.
E aí, como que a gente, depois já de levantado esses pontos aqui, o que foi executado foi o seguinte. A partir dessas correntinhas que o fio já tava aqui pronto, aí eu teci a parte da frente e a parte de trás. Como? Primeiro, vim nas correntinhas da frente, fiz a execução de pontos da frente, simplesmente da frente, até dar a medida, né? Chegou na medida aqui da linha crua, eu fiz a mesma coisa na parte de trás. Fiz exatamente a mesma coisa, né? Que é isso. Foi trabalhar os pontos, né? Então, a correntinha tá aqui. Então, eu trabalhei os pontos altos da frente. Depois de concluído, eu vim trabalhando os pontos altos de trás. Então, eu teci até o tamanho aqui do decote, frente e costa, do tamanho do decote. Tá, e como levantei o tamanho do decote, eu vim levantando os pontos aqui do ombro, né? Levantei a medida do ponto do ombro, frente e costa. E aqui da mesma forma, né? Levantei os pontos aqui até dar o tamanho. E depois que já tava concluído, porque praticamente é a frente e as costas aqui do ombro, do busto, do decote, é a mesma medida. Então, a diferença da frente para as costas é o fio. Que foi um fio que então eu não vou saber passar o nome dele direito pra vocês, mas ele é um fio 50%, se eu não me engano. Ele é um fio, ele é tão antigo que ele tá até bem sujinho. E usei ele fio dobrado. Ele é um fio de pipa, geralmente. Esse mesmo, a composição desse fio também tem ele em marcas famosas aí, né? Crocheteiras famosas tem ele. Mas, como era um fio que eu já tava com ele guardado, eu queria fazer alguma coisa, eu fiz. E ele é um fio de pipa. Como que eu fiz? Fio duplo, né? 2 fios e vim tecendo. E fiz a execução com esse fio. Inclusive, ele é um fio também que eu gostei, por ter na composição algodão e eu esqueci a outra composição dele. Mas, o que eu queria falar desse fio? Ele é um fio muito resistente. Muito resistente. Inclusive, eu vou acabar procurando outras, porque tem ele colorido, né? Tem ele de 1000 metros, 2000, 6000 metros. E não é tão caro. Tá. Vindo aqui na execução desse fio, levantei a altura que foi trabalhada nele aqui. Ficou praticamente igual, frente e costa. Depois de pronto, o que eu fiz? A última carreira é uma carreira de ponto baixo, fazendo a união. Então, eu vim pelo lado de dentro, com a agulha, e fechei aqui. Esse projeto dessa peça, eu tô executando outra, inclusive ela já tá quase finalizada.
Então, vocês vão ver mais ela, uma diferenciação no outro projeto. Como aqui é pontos baixos, não tem segredo, né? Fazer os pontos baixos. A parte do busto aqui tá pronta, né? E eu resolvi trazer pra compartilhar com vocês a execução desse ponto da parte de baixo aqui da blusa. É um ponto bem delicado e eu achei ele muito lindo. Então eu vou estar compartilhando com vocês. Então, pessoal, aqui a sequência de pontos, a gente vai fazer o início dela e vai ser repetição, né? Sempre repetição. Então, essa primeira carreira é a que eu vou estar fazendo aqui em cima, que o início da carreira fica assim, ponto alto, solta um ponto de base, faz 3 correntinhas, vem com 17 pontos altos, 3 correntinhas, solta um ponto de base e 17 pontos altos. Então a gente inicia a sequência desses pontos dessa forma, né? Fazendo 3 correntinhas, salta um ponto de base e vem fazendo os pontos altos. Então, o início da sequência dos 17 pontos, a gente tá iniciando aqui. Então, a gente inicia. Aqui a gente faz 2 pontos altos. Um ponto alto de base. E 2 pontos altos. Seguimos aqui com os pontos altos até chegar ao espaço da correntinha. Então, essa seria a primeira sequência. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 pontos altos. A gente vem com as 3 correntinhas, solta um ponto de base, que seria o meio. E a gente continua fazendo a próxima sequência aqui de 17 pontos altos. Dois pontos altos nas correntinhas, um ponto alto no meio dos 2 pontos de baixo, mas sempre seguindo essa sequência de
17 pontos separados por 3 correntinhas. Seria, que é na verdade o início, né, da sequência de pontos. Então, aqui eu vou fazer as 3 correntinhas, saltar um ponto de base e iniciar a sequência outra vez. Então, pessoal, eu vou concluir essa sequência sempre dessa forma: 17 pontos separados por 3 correntinhas, salta um ponto de base, e continuo fazendo mais outra sequência de 17 pontos. Então, 17 pontos de um espaço, de um quadradinho ao outro. Nesse intervalo tem que ter 17 pontos. Primeira carreira, 17 pontos. Quadradinho, 17 pontos, quadradinho. Essa é a primeira sequência dos pontos. Eu vou concluir a minha, como vocês podem ver aqui. Eu vou concluir essa carreira e vou iniciar a segunda carreira com vocês. Então, aqui, pessoal, concluída a primeira carreira dos 17 pontos separados aqui com o quadradinho, né? Que essa sequência seria nada mais, nada menos que essa aqui, da base, que é a de início. É a mesma sequência de pontos. Agora, a gente vai fazer a segunda base, a segunda carreira de sequência do ponto. Essa sequência, essa carreira, a gente vai iniciar com 3 correntinhas. Três correntinhas, ponto alto. E aqui, toda essa carreira vai seguir dessa forma. Aqui a gente vai fazer 3 correntinhas. Três correntinhas com 2 ponto baixo, 3 correntinhas, salto 2 pontos no terceiro. Foi a mesma sequência que a gente fez aqui. Então, a gente saltou 2 pontos de base, fez 3 correntinhas, fez 2 pontos baixos, 3 correntinhas e vamos dar sequência nos pontos altos. Essa sequência agora de pontos altos é em cima daquela sequência que a gente fez. Só que não vai ter 17 pontos como a de base. Essa aqui vai ter 13 pontos de base.
2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. 13 pontos altos. Por quê, pessoal? Porque aqui a gente soltou 2 na lateral e aqui a gente vai soltar 2 também na lateral, certo? Então, repetição de 3 correntinhas. 3 correntinhas, 2 pontos baixos, 3 correntinhas. A gente vai saltar os 2 pontos de base e vai iniciar a próxima sequência. Repetição da mesma forma. Aqui vai ter 13 pontos altos. Também não há necessidade de contar, ficar contando os pontos. Por quê? Porque a base é 17, a gente sabe que tem que soltar 2 aqui na ponta e 2 aqui. A gente segue fazendo as 3 correntinhas, 2 pontos baixos, 3 correntinhas, vamos soltar 2 pontos de base e vamos seguir toda essa carreira da mesma forma que a outra, só repetição. Repetição, 13 pontos altos, 3 correntinhas, 2 pontos baixos, 3 correntinhas, salta 2 pontos de base. E essa é a sequência. Então, eu vou concluir mais esse pedacinho aqui. E aqui a gente vai fazer as 3 correntinhas, 2 pontos baixos, 3 correntinhas, solta 2 pontos de base, pega o próximo. E vamos iniciar toda a sequência outra vez. De 13 pontos altos, 3 correntinhas, solta 2 pontos de base. Então, é a mesma sequência, pessoal. Eu vou terminar essa sequência e volto para a próxima carreira. Na terceira carreira, pessoal, de execução do ponto, a gente inicia com 3 correntinhas. E os pontos altos. Nessa sequência, cada alcinha vai pegar 2 pontos altos. Uma correntinha, um ponto alto de base em cima da corrente do ponto baixo. Dessa forma. Pontos altos, 2 pontos altos na alcinha da correntinha, um ponto alto no meio do ponto baixo e 2 pontos altos na outra. E aqui a gente continua os pontos altos. Como é uma repetição de pontos, aqui eu vou fazer as 3 correntinhas, saltar um ponto de base
E vou fazer o quadradinho aqui. Por quê, pessoal? Como a gente já... No meu caso aqui, eu já tenho a base pronta. Então, eu vou simplesmente repetir os pontos. Então, nessa carreira, é a carreira que a gente vai fazer os pontos altos separados por quadradinho. Dessa forma, como se fosse iniciando a outra sequência de pontos, iniciando uma nova sequência de pontos. Dois pontos altos. Três correntinhas, separar um ponto alto de base e a gente inicia o ponto outra vez. Dessa forma. Então, pessoal, dando continuidade aqui na conclusão aqui da blusa, e mostrar aqui como que tá ficando. Aqui já deu o comprimento desejado, né, pra ela. E aqui na parte de cima, aí, que eu fiz? Peguei um fio separado, né, puxei 20 correntinhas aqui, pra ser a base dos pontos pra chegar até aqui. Daqui foi do mesmo jeito, que é a parte da manga, né? Que tá ficando assim. Pessoal, as dicas eram essas que eu queria estar passando pra vocês. Peço pra vocês para estar se inscrevendo no canal, curtir e compartilhar.